decidi operar meu estômago, decidi fazer a cirurgia bariátrica. Quais pontos de comportamento esta pessoa deve procurar entender? Que a cirurgia bariátrica não é um portal mágico ou uma magia ali, uma mágica que vai ocorrer na sua vida. É uma cirurgia. E como qualquer intervenção que fazemos na área de saúde, precisamos entender que essa intervenção cirúrgica, ela não é resolutiva, ela não é definitiva. Pois, para além daquele ato que você tem que fazer, da escolha do seu cirurgião, da equipe que vai fazer o procedimento cirúrgico, tem-se que também entender que o comportamento precisa ser cuidado e entendido, para que não se tome atitudes impulsivas de fazer a cirurgia como que vai resolver o seu casamento, o seu desemprego, ou mesmo suas dificuldades emocionais. A cirurgia vai resolver a sua obesidade. Sim, enquanto o tratamento clínico para a obesidade não se tem nenhum destes com medicamento, com processos de mudança de nutrição associada a exercícios físicos que obtenham resultado em tão intervalo de tempo tão curto e sustentável quanto a cirurgia bariátrica através da intervenção cirúrgica. Mediante este fato, o que vamos para a área da psiquiatria é que dentro desta população que é candidata à cirurgia bariátrica, ou seja, pessoas que têm lá nos cálculos de índice de massa corporal acima de 35, 40, quando vamos para a proporção de alguns quadros psiquiátricos nessa população, nós temos quase que o dobro do que teria, ou até mais, em prevalência de quadros de depressão, de transtorno de compulsão alimentar, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma maior proporção de quadros de ansiedade generalizada, de vários quadros que refinam para a impulsividade. Então é muito interessante observarmos que não somente as mudanças, lógico, do padrão alimentar, da forma que se relaciona com a comida, da escolha deste alimento e tudo que já estamos, avançando do ponto de vista do entendimento nutricional, as mudanças que se tem que ter com relação a hábito, a prática de exercícios físicos, a mudança da rotina alimentar e tudo isso no impacto do controle do peso, mas também temos que ter pontos de comportamento, porque tem pessoas que quando elas apresentam episódios de depressão, elas têm um ganho significativo de peso, pessoas que têm episódios de compulsão alimentar repetidos de forma constante, enquadrando-se dentro do transtorno de compulsão alimentar, ou mesmo uma recorrência de episódios ali de descontrole alimentar, comendo em grandes quantidades, ou mesmo pessoas que usam a comida para modular sua emoção, ou como resposta ao estresse, ou como para aliviar tédio, também elas vão cursar com um peso maior, pois a comida não entra no sentido da sua necessidade física ou do que precisam para a manutenção das suas atividades fisiológicas. A comida começa a entrar num lugar de descontar algumas emoções, de modular algumas emoções, ou mesmo se sentir mais preenchido, amparado, enfim. Então a gente precisa analisar a história do peso daquela pessoa. Se ela tem uma obesidade que era desde a sua infância, em que ela sempre teve ali uma genética relacionada ao maior peso, o seu peso sempre esteve acima, de um padrão comparado às outras crianças ou às outras pessoas, ou seja, ela não teve grandes oscilações de peso na sua vida. Então isso vai dar um enquadro diferente para que possamos avaliar se aquela pessoa apresentou curvas muito acentuadas de efeito sanfona, ou mesmo de dietas muito restritivas em que obteve grandes perdas e depois foi recuperando cada vez mais peso e tem um sofrimento relacionado ao seu corpo de forma muito intensa, impeditiva para a sua vida, que podemos às vezes identificar em pessoas que têm algum quadro de transtorno alimentar e avaliarmos se ali está presente um histórico de bulimia nervosa ou mesmo algum quadro de transtorno de compulsão alimentar, ou também se aquela pessoa ela sempre foi enquadrada como uma pessoa que age por impulso, que não pensa para fazer, que age de forma intempestiva, está sempre não se planejando e enquadraria-se
e uma pessoa que pode ter uma maior propensão a ter um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vejam que, na realidade, quando vamos avaliar a história do peso desta pessoa, podemos ali ter margens para entender se foi após uma gravidez, um divórcio, a perda de alguém importante na vida, um luto ou algum momento de vida disruptivo em que a pessoa fez uma mudança para outra cidade, teve ali alguma quebra da sua história de vida e a comida entrou como um lugar diferente do que ocupava antes. Ou o que também está sendo muito comum durante este processo que estamos aí atravessando da pandemia, em que as pessoas ficaram totalmente sem outros estímulos na vida, mais sedentárias e, de alguma forma, algumas usaram a comida para modular esta tensão, ou mesmo ali sem regras para comer, devido ao trabalho remoto, ao ensino remoto, para além daquele peso, por não estarem fazendo o mínimo de movimentação, também ganharam peso significativo. Então, precisamos definir o cenário, se temos ali alguma coisa relacionada ao hábito daquela pessoa, se temos ali um adoecimento emocional, para poder definir qual que vai ser o planejamento pré-operatório no relacionamento desta pessoa para a sua cirurgia. Então, cada vez mais, nós psiquiatras, os psicólogos, temos que integrar as equipes de pré-operatório com bastante conhecimento técnico, com bastante embasamento científico, para que demos perspectivas para este paciente do que ele precisa entender das mudanças que ele vai sofrer, do que ele vai precisar cuidar para sempre, assim como também ele vai ser obeso e emagrecido. Sua carga genética não vai mudar, a sua propensão a ganhar peso não vai mudar, ele vai ter que mudar hábitos, ele vai ter que tratar quadros de comportamento, ele não vai poder usar o álcool, porque o álcool, sim, cada vez mais observamos que tem uma maior propensão à dependência ao álcool pós-cirúrgica. Temos sim dados que mostram maior risco de suicídio, e isso precisa ser muito bem cuidado, porque a pessoa ela precisa entender destas mudanças, entender desta regulação emocional que antes ela tinha com a comida. Ela não vai poder obter essa regulação emocional com a comida. Ela tem que aprender a regular essa comida, essa emoção de uma outra forma, aprendendo sobre seus sentimentos, sobre suas emoções, sobre suas relações. Então, é uma construção subjetiva que tem que sustentar também este procedimento cirúrgico, para que não tenhamos complicações, que já temos dados científicos que nos alertam para estas possibilidades. Então, tudo tem que ser feito não mediante o achismo ou anedotas que pessoas que depois que operam abrem e comem latas de leite condensado. Isso pode ocorrer porque você tem ali uma facilidade por ser líquido ou milkshake. Isso tudo faz parte de um imaginário que acontece. E temos várias pessoas que levam uma vida muito melhor por conta que conseguiram perder aquele peso e passaram a conseguir andar de ônibus, a se limpar depois de ir ao banheiro, de transitar em aviões por conta do tamanho, de sentirem-se mais ágeis, com menor peso para carregar na vida e tudo mais que isso impacta em termos de saúde. Então, quando falamos de pré-operatório de cirurgia bariátrica, precisamos não somente fazer os exames tão importantes que um bom cirurgião e uma boa equipe cirúrgica vão elencar para que possa ser feito o procedimento cirúrgico, mas é muito importante entender todo este histórico do peso na vida, estes marcos de ganhos, de perdas, como foram as tentativas prévias do tratamento para obesidade clínica, ou se nem foram feitas, mas neste momento a intensidade que se chegou àquele peso, não tem outro tratamento sem ser o cirúrgico, para que a pessoa possa ter informação, preparação e também discernimento para cuidar da sua cirurgia, assim como ela precisaria cuidar do seu peso e de tudo mais que nos exige responsabilidade. Espero que tenha
esclarecido, colocado aí informações que às vezes são passadas de forma abrupta, enfim, e que nos fazem perder ao invés de refletir. Que caso você esteja num processo de decisão ou mesmo de preparatório, converse, tire dúvidas, se informe para que você faça a sua cirurgia com consciência e com os elementos que precisam ser cuidados. Boa sorte!